tema, o título da minha reflexão nesta manhã é Um Milagre na Ibecó. Eu queria, a partir do texto que eu vou ler, eu queria que você ouvisse esta mensagem que preparei especialmente para esse momento e que você ouvisse e pensasse na situação financeira da nossa igreja. Nossa igreja, neste ano, apenas alcançou o orçamento 2 vezes. Em 10 meses, 8 meses, nós não conseguimos alcançar o orçamento e estamos numa situação bem difícil, com dificuldades para atender demandas das mais cruciais para a igreja. E se você é um contribuinte fiel, não fique triste por você ouvir essa mensagem nessa perspectiva. Você é fiel, você tem contribuído. Se você não tem contribuído, ouça essa mensagem com o coração aberto, desarmado de qualquer coisa, e que o Senhor possa desafiar o seu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos do 30 ao 44. Eu vou ler e os irmãos acompanharão. Texto bem conhecido da Palavra de Deus e que nós vamos fazer algumas adaptações e aplicar para a nossa vida na Ibecó hoje. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versos do 30 ao 44, diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram só no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Pai querido, precisamos de um milagre em nosso meio. Desafia-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Na maioria dos seus milagres, Deus procura envolver o homem, e a Bíblia mostra que se há uma parte divina no milagre, há também a parte humana.
invariavelmente, é assim que funciona. A parte de Deus, a parte do homem. Moisés usou o seu cajado e tocou na rocha que jorrou água. A viúva de Sarepta derramou um pouquinho do azeite que ela tinha dentro de um tanto de vasilhames que foram buscar pela vizinhança, não é? Nós conhecemos a história. O cego de Jerusalém foi lavar os olhos na fonte de Siloé, depois que Jesus os cobriu de lama. Lavou, enxergou. E aqui, prezados, Jesus multiplica os pães que os discípulos lhe trouxeram. Esse milagre, ele tem a sua origem na generosidade simples, ingênua, acho que espontânea, de uma criança. E do cuidado, né, de uma mãe que preparou o que era necessário para ela, suficiente. Aquele era o lanche daquela criança, aquela era a comida daquela criança, ou no mínimo do núcleo familiar dela que estava presente ali. A rigor, irmãos, a maioria dos milagres são desencadeados com aquilo que trazemos para o Senhor. São desencadeados a partir daquilo que entregamos para o Senhor. Por tudo isso, é bom então lembrarmos que a igreja não é um projeto baseado apenas nos esforços de alguns pastores, não é? Diáconos, líderes. Não. Todos nós participamos da igreja e precisamos participar da igreja com os recursos que Deus nos dá, com dons, com talentos, com tudo que Ele tem nos dado. Precisa reverberar na igreja. Precisa. É assim que funciona. Quando fazemos isso, não apenas compartilhamos o fardo entre todos, mas também nós criamos as condições para que Deus realize milagres em nosso meio. Não é? Um milagre está nas nossas mãos. Interessante isso, não é? Ou seja, queridos, o compromisso que fazemos com os nossos pequenos recursos poderá ser a fonte de um milagre em nosso meio. E, conforme eu creio muito nisso, irmãos, conforme for a nossa resposta a esta mensagem, nesta manhã, talvez um milagre possa ser desencadeado em nossa igreja hoje, o milagre que nós estamos precisando. Eu quero nessa manhã falar sobre as diversas fases desse episódio da multiplicação dos pães. A primeira fase foi que havia uma multidão que não queria sair de perto de Jesus. Tudo começa com um tempo de descanso que Jesus queria dar aos seus discípulos. Nós lemos aqui o texto já. Os discípulos estão voltando de uma missão. Se você olhar os versículos anteriores, foi aquela missão que o Senhor Jesus deu para os discípulos de saírem de dois em dois, e eles avançaram e fizeram coisas espetaculares, coisas incríveis. Deus fez através deles, dos discípulos. Pregaram arrependimento, expulsaram muitos demônios, curaram muitos enfermos, e os discípulos retornam empolgadíssimos, mas estavam cansados, e o Senhor Jesus sabia disso. Mas interessante que não importavam para onde eles poderiam ir, mesmo que Jesus os levasse para um lugar deserto, separado, como o texto diz, as multidões seguiam, as multidões davam um jeito de ir atrás.
Havia uma multidão que não queria sair de perto dos discípulos, porque perceberam que o que eles estavam, que o que estava sendo operado através deles era pelo poder de Deus. Eles estavam muito impressionados com tudo que os discípulos fizeram. Eles jamais tinham visto algo parecido. E o que eles fazem? O texto diz que enquanto o Senhor Jesus entra com os discípulos no barco e sai e vai rumo ao deserto, vai para um lugar à parte, eles tomam um atalho, não se sabe como, eles vão para um outro lugar, e o que acontece é que quando o Senhor Jesus chega do outro lado, a multidão já está lá. E a segunda fase dessa maravilhosa história foi que a multidão que correu atrás dos discípulos foi acolhida de uma forma impressionante pelo Senhor Jesus. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Queridos, assim que o Senhor desembarca, ele vê muita gente, uma numerosa multidão. E como não poderia ser diferente, o Senhor Jesus se enche de compaixão por toda aquela multidão. Interessante, queridos, que o Senhor Jesus não vê pessoas o importunando. O Senhor Jesus não vê ali pessoas sujas, maltrapilhas, não. O Senhor Jesus não vê ali pessoas atrapalhando a sua agenda, a agenda que ele preparou para aquele dia, uma agenda onde incluía encontrar com os discípulos e dar um tempo de descanso para eles, mas o Senhor Jesus não os vê assim, como muitas vezes nós vemos. Simplesmente, o Senhor Jesus vê aquela multidão com terna compaixão. E a compaixão do Senhor Jesus, queridos, não é apenas bons sentimentos, não. Nunca a compaixão do Senhor Jesus foi bons sentimentos em relação a algo ou a uma situação que ele estava presenciando. A compaixão do Senhor Jesus é imediatamente traduzida em ações. O texto diz que ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Queridos, se bons sentimentos não forem traduzidos em ações concretas, serão apenas bons sentimentos. E hipocritamente ficaremos em nossa zona de conforto. Peninha, já disse aqui várias vezes, peninha de alguém, dó, bons sentimentos, se não nos levam a ações, somos hipócritas, não fazemos nada e permanecemos na nossa zona de conforto. Observem que Jesus reconhece que essas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor e passa a ensinar-lhes muitas coisas. A terceira fase dessa maravilhosa história foi que os discípulos, então, são surpreendidos com o avanço da hora, ficam muito incomodados com toda aquela multidão e fazem uma proposta para o Senhor Jesus e que não é aceita por ele. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. O tempo foi passando, queridos, a hora avançou, e agora os discípulos tinham diante deles uma multidão faminta. Então eles vão até o Senhor Jesus, os discípulos vão até o Senhor Jesus, e os discípulos pedem para que Jesus termine aquela reunião logo. É como se os discípulos dissessem assim para Jesus: mestre, já fizemos tudo que precisava ser feito. Mestre, já curamos, já expelimos demônios,
O Senhor já ensinou tantas coisas para eles agora, que nem estava na agenda, Senhor. Nem estava nos planos esse ensino, mas o Senhor fez. Então pronto, mestre. Tá bom. Encerra, Senhor, encerra isso agora, para que eles possam sair pelas aldeias, encontrar algumas casas pelo caminho, e para que eles possam matar a fome deles. É como se os discípulos dissessem para o Senhor Jesus: Senhor, encerra a programação de hoje. Não há nada que podemos fazer por eles hoje mais. Só que nesse dia, queridos, Jesus não quis que as coisas terminassem como os discípulos queriam. Jesus não quis despedir aquelas pessoas sem agora dar-lhes o sustento material. Jesus queria que os discípulos fizessem mais. Jesus queria que os discípulos fizessem mais. E eu não tenho dúvida em dizer para vocês nesta manhã, e ter isso para mim, e dizer para vocês, queridos, Jesus quer que a sua igreja faça mais também. E aqui nós iremos para a quarta fase dessa maravilhosa história. Os discípulos recebem um grande desafio do Senhor. Então Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Espera aí, Senhor. Sim, dai-lhes vós mesmos de comer. Vamos alimentá-las. Vamos cuidar delas. Penso que para a igreja, queridos, em nossos dias de hoje, para Ibecó, é como se o Senhor Jesus nos dissesse assim: queridos, a igreja é muito mais do que uma série de reuniões e ajuntamentos. É muito mais do que EBD, culto da manhã, culto da noite, culto de oração, acampamentos, reuniões de diáconos, reunião de ministério. A igreja é muito mais do que isso. É como se o Senhor Jesus nos dissesse: a igreja não pode se contentar em participar de cultos. A igreja não pode se dar ao luxo de confiar apenas nos seus líderes e nas suas pregações, não. É como se o Senhor Jesus dissesse: a igreja não manda as pessoas ir embora. Ela aprende comigo que ela precisa olhar para os perdidos como ovelhas que não têm pastor e se compadecer delas. Domingo, e toda vez que eu me lembro disso, eu fico emocionado e começo a chorar. Domingo passado foi muito difícil para mim aqui na igreja. Foi muito difícil. Embora eu entenda, não veja uma outra maneira de agir no sentido humano da palavra. Mas foi muito difícil para mim ver aquela moradora de rua que conseguiu driblar todo mundo, e aí eu pus ela para sentar, dei um abraço nela, pus ela para sentar ali. E todos nós, ficamos preocupados com o que ela poderia fazer, Mas eu me senti tão impotente toda vez que eu penso nisso, e Deus está mexendo muito comigo com relação a isso. Essa semana, coincidência ou providência de Deus, eu encontrei com um pastor amigo, pastor da igreja Rio, pastor Thomas, e conversei mais de 2 horas com ele, e fiquei muito impressionado com
com o trabalho que eles desenvolvem há 14 anos, com homossexuais, com travestis, com adolescentes internados, presos. Ele faz acampamentos com essas pessoas há muitos anos. Ele tem um convênio com os órgãos, com as instituições, e as instituições levam essas pessoas para os acampamentos, chegam lá algemados, e tem muitos anos que eles fazem isso. E até foi uma ironia, porque eu tão impressionado dele me contar tudo que eles fazem, e ele confidenciou para mim que eu tenho influenciado a vida dele desde adolescente, porque ele disse que, eu preguei uma vez no Americano Batista, e ele disse que guardou aquela mensagem está fresquinha e tem influenciado ele a vida inteira. Eu falei, não, peraí, quem está sendo abençoado aqui sou eu em ouvir isso de você. Inclusive, ele me convidou para ir num acampamento desses menores infratores que aconteceu ontem na igreja dele. E ele ia pregar, mas eu não pude, mas eu vou em outros. Mas Deus tem mexido comigo, porque o Senhor Jesus olha aquela multidão, e Ele olha para aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor, e se compadece delas. Ele me mostrou um vídeo, irmãos, pasmem, uma vigília, pastor, com mais de 500 pessoas, de madrugada. Sabe onde, irmãos? Não foi no acampamento deles e nem no conforto e na segurança da igreja deles, não. Sabe aonde, irmãos? No centro da cidade de Recife. No centro da cidade. Coisa mais linda. Irmãos, eles têm até banheiros portáteis, para dar banho em moradores de rua. E ali eles alimentam essas pessoas, ali eles dão roupa para essas pessoas, e eles pregam a palavra. E outra, irmãos, é doutrina. Ele falou, pastor, se você ouvir a última mensagem que eu preguei, eu falo de púlpito, coisas que muitos pastores aí de igrejas, vamos dizer assim, conservadoras, não dizem. Nós damos nome ao pecado. Estou dizendo tudo isso, irmãos, porque nós precisamos sair da nossa caixinha. Nós não estamos conseguindo manter a nossa igreja. É uma angústia a cada fechamento de mês. Essa semana, quando o Fernando senta comigo para a gente fechar o mês, a conta não fecha. E eu falo aqui com autoridade, irmãos, porque eu sempre elogiei a nossa IBECOR. Vocês sabem o quanto eu amo a igreja, a IBECOR. Amo. Acho que a igreja corresponde. Nossa igreja tem correspondido. Nossas campanhas missionárias têm correspondido. Nossa igreja agora vai fazer uma viagem missionária, difícil. Uma viagem bem difícil, que foge dos padrões. Pelo tempo, pelo horário, pela quilometragem, pelo custo. Mas a igreja correspondeu. Está aí, a igreja vai. A igreja tem correspondido na campanha da reforma elétrica. Mas nós precisamos corresponder no quesito dar manutenção à igreja, para que ela possa avançar. Talvez aí a gente possa ficar nessa coisa assim, não, eu não contribuo mais porque a igreja não faz. Mas às vezes a igreja não faz porque a contribuição não permite.
Nós não podemos ter projetos. E quem é a igreja mesmo, prezados? Quem é a igreja? Definitivamente, a igreja não é apenas uma instituição que tem um CNPJ, não. A igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. E se tirarmos o indivíduo da igreja, então ela será apenas um prédio de 4 paredes e nada mais. Com o nosso novo nascimento, fomos chamados e revestidos de um sacerdócio real. E aqui fica a pergunta: o que estamos fazendo individualmente com todo o revestimento que nos foi dado? Mas a quinta fase dessa linda história, diante da proposta do Senhor, os discípulos têm uma visão humana da situação. E Jesus propõe algo extremamente espiritual. Os discípulos são confrontados na fé. Eles apresentam a desculpa da falta de dinheiro. Senhor, você está mandando nós darmos de comer a essa multidão, mas nós não temos os meios, Senhor. Nós não temos os meios, precisaríamos pelo menos de 200 denários para comprar tanto pão. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Imagina o dinheiro que não era, imagina o tamanho da multidão. Senhor, aonde nós vamos arrumar 200 denários para comprar pão? E aonde a gente vai encontrar pão para comprar numa hora dessa, Senhor, e alimentar essa multidão? Como é que eles podem ser alimentados? E, prezados, o mundo nos ensina a valorizar as coisas pelo dinheiro, mas não é assim que funciona no reino de Deus. Nós não podemos racionalizar dessa forma. Preciso disso, o recurso está aqui, então se eu tenho um recurso eu posso comprar, se eu não tenho, eu não compro. No reino não funciona assim, é tanto que um desses discípulos, mais tarde, o apóstolo Pedro, tendo aprendido a lição, respondeu para um coxo. Olha o que Pedro vai dizer: não tenho prata nem ouro. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Acho que já contei essa história aqui, que eu sempre que lembro desse texto, eu me lembro de um irmão. Eu estava no seminário com a minha família, sustento desse tamanhozinho. E eu estava numa picape de um irmão lá da minha igreja, eu estava de férias e ia retornar para o seminário. E esse irmão que me abordou, ele tinha uma empresa empacotadora lá de salgadinhos e tudo, ele vendia batatas. E aí ele ele pegou um fardo grande, chegou para mim e falou assim: irmão Hélio, não tenho ouro nem prata, tenho batata. E colocou na picape, e foi uma bênção para nós. Será que estamos prontos para cuidar daqueles que Deus envia para nós, prezados? Será que estamos prontos a contribuir para o reino com as nossas primícias? Muitas vezes, queridos, nós ficamos focados demais no que somos capazes ou não de fazer através dos recursos desse mundo. Então, o que acontece? Nós nos esquecemos que tudo que Deus quer é entrar com a providência necessária para o que precisamos na sua obra. Jesus vai surpreender os discípulos e perguntar: quantos pães vocês têm? Jesus está absolutamente ciente da falta de recursos materiais deles, queridos. No entanto, Jesus os convida a fazer um balanço daquilo que eles podem oferecer. Jesus está completamente consciente de que aqueles pães e peixes jamais poderiam matar a fome daquela multidão faminta. A questão de Jesus agora é com seus discípulos e conosco. Quando Jesus faz essa pergunta: quantos pães vocês têm? O que estava por trás dessa pergunta, queridos, era algo muito mais profundo. Eu acho que o que o Senhor Jesus estava querendo saber era o quanto eles tinham disponível para Ele fazer o milagre que Ele estava prestes a fazer.
Jesus sabia que aqueles pães e peixes jamais poderia alimentar aquela multidão, mas ele pede para que os discípulos busquem, ofereçam, como se o Senhor Jesus dissesse assim: olha, me apresentem o que vocês têm nas mãos já, para que eu possa operar um maravilhoso milagre, mas me apresentem. Jesus não perguntou quanto dinheiro eles tinham, Jesus perguntou quantos pães, porque ele sabia que ele iria multiplicar aqueles pães. Ou seja, meus irmãos, Jesus multiplica o que temos nas mãos. Amém? Simplesmente o Senhor Jesus quer realizar milagres em nossas vidas com aquilo que dedicamos a Ele. Não teria graça para Deus e para o Senhor Jesus, Ele, que é o dono do ouro e da prata, derramar milhões, caminhões de pães, e aí a gente fazer uso disso? O Senhor Jesus convida os discípulos a olhar não para o que eles não tinham. O Senhor Jesus convida os discípulos a olharem para o que eles tinham, e não somente para o que eles tinham, mas para o que eles tinham e estavam dispostos a oferecer para Deus. Se tem alguém aqui nessa manhã que está esperando receber de Deus para oferecer para Deus, não vai funcionar. Porque o que Deus quer é que ofereçamos para Ele o que Ele já nos deu, o pouco que nós já temos, para Ele fazer sobejar, para Ele multiplicar. 5 pães e 2 peixes. É isso, prezados. Os milagres sempre começam com o reconhecimento do que nós temos. Os ingredientes, queridos, os ingredientes para os milagres que Deus quer realizar em nosso meio, então, já se encontram em nós, já se encontram conosco. Tudo que Deus quer é que abramos os nossos olhos para ver e que nós consagremos isso a Ele. O fato, meus queridos irmãos, é que o Senhor Jesus não despreza nenhuma coisa, por menor que seja, que dediquemos a Ele. Não é a quantidade ou mesmo a qualidade, mas a disposição do coração de quem oferece, que conta para Deus. E o final nós já conhecemos. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Os discípulos estavam com o milagre em suas mãos, mas quando começam, ainda não o veem. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando começam a distribuição, o que eles têm? Eles têm apenas um pedaço de pão e um pedaço de peixe, que poderiam ser engolidos de uma só vez. Eles não tinham muito antes e eles têm menos agora. Menos agora. Percebem como isso funciona, prezados? E isso também acontece quando servimos na igreja os nossos pães
os nossos pães. Não há muitos no início, mas além disso temos que compartilhar com todos. Só assim Deus vai operar um milagre maravilhoso. Os discípulos têm o milagre em suas mãos, mas somente à medida em que eles agem por fé e consagram um pouco que eles tinham a Deus e distribuem, eles veem o milagre da multiplicação sendo realizado diante dos seus olhos. Quanto mais eles dão, mais eles têm para dar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. O milagre foi realizado muito além de qualquer expectativa, muito além de algo que podíamos imaginar. E concluindo, irmãos, nós não somos numerosos como os discípulos que enfrentaram aquela multidão. Nós também não temos muitos recursos, mas Jesus convida-nos a ver as coisas de uma maneira diferente. Jesus, em amorosa unidade, Ele quer que vejamos que temos toda a condição para um milagre acontecer em nosso meio. Esse milagre começa no meio de nós, não olhando para o que nós temos, mas oferecendo para Deus aquilo que... Não olhando para o que não temos, mas oferecendo para Deus aquilo que Ele já nos deu. O pouco que Ele já nos deu, mas que poderá sobejar, poderá ser multiplicado quando nós fazemos a nossa parte entregando. Que Deus nos ajude a fazer isso. Amém.